Olá, tudo bem? Tenka falando. E aqui, gente, a gente vai dar uma olhada sobre como é que a gente constrói, como é que a gente executa os passos principais para se fazer um estudo de viabilidade, também chamado de estudo de viabilidade econômico-financeira ou então projeção de resultados, tá? A ideia do estudo de viabilidade, essa é a parte do plano de negócios, vamos dizer assim, mais financeira por excelência, onde a gente vai fazer projeções de faturamento, projeções de custos, rentabilidade, mas não é só isso, tá? A ideia do estudo e por isso que tem esse nome de viabilidade, é para saber se o negócio é interessante ou não. A ideia do tal do viável. Viável significa o seguinte, né, resumindo, viável quer dizer do total do investimento que eu tenho que fazer, quais os riscos associados e quanto dá de retorno? Será que eu estou disposto a investir tanto para ter X de retorno? Essa é a viabilidade. E uma coisa interessante, a viabilidade depende da propensão ao risco e do quanto o investidor, que no caso pode ser você mesmo, tá querendo aí ter de retorno. Essa é a principal ideia. Uma coisa importante, no estudo de viabilidade a gente vai ver isso, ela não é uma sentença de morte para um projeto. Puxa, não parece tão interessante, não é viável, não é isso. Você faz esse estudo para depois, se você percebeu que não tem uma rentabilidade, um retorno tão interessante, você pode voltar, redesenhar o projeto, redesenhar o negócio. E é isso que é o que é bonito no plano de negócios, tá? Ele é interativo. Ele tem começo, meio e fim, ele tem um processo que você executa, estudo de viabilidade é um dos últimos processos. Porém, se você tem um projeto que não é tão viável, o que acontece? Você não precisa abandonar ele, você tem que rever a estrutura dele, redefinir o modelo, ou seja, até você achar um modelo, uma forma de atender o mercado, uma forma de atuar que vai trazer o retorno que você quer. Essa é uma ferramenta extremamente poderosa para evitar surpresas e para evitar que você coloque seu investimento e não tenha o retorno adequado, que é o grande receio de todo investidor, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no elemento aqui do estudo de viabilidade, no que ele é composto. Depois vocês vão ter este arquivo inteiro, tá? Para vocês, ou seja, dá para visualizar a tela inteira. Primeira coisa, o estudo de viabilidade ele tem as seguintes funções, para você ter uma ideia de como o negócio vai funcionar. É óbvio, você tem uma ideia de negócio, você tem uma concepção de como o seu projeto vai ter que funcionar, quem ele vai atender, que tipo de preço você vai ter, quais produtos você vai vender, tudo isso. Mas e o resultado disso? Como é que ele opera em termos financeiros? Então é para isso que a gente estuda esse elemento aqui. Uma outra coisa é se é interessante em termos de investimento e tempo. Um projeto, um negócio, ele pode ser interessante em termos de. Ele pode trazer um retorno positivo, por exemplo, tá? Pode ser, legal, ele não dá prejuízo, é isso que eu quero dizer. Porém, ele dá um retorno pequeno, ele pode dar um retorno pequeno em relação ao investimento que você fez. Então não adianta. Ou então ele pode demorar muito tempo para trazer o retorno que você precisa. Pode ser isso também. Ou seja, ele pode não ser interessante, ele pode ser viável, entre aspas, mas pode não ser interessante, tá? Em termos de tempo e retorno. Por exemplo, se você fizer um investimento em um negócio de serviços, ele vai demorar 24, se for um negócio simples, uma consultoria, um atendimento, você está vendendo alguma coisa que não é tão complexa, tá? E você tem um tempo de retorno do investimento de 2 anos, alguma coisa está errada, tem que retornar em 6 meses. Dependendo da complexidade, do tamanho de projeto que você tem, ele tem que retornar mais cedo. Não, aqui é um grande projeto, vamos pensar, um grande projeto de infraestrutura, uma usina hidrelétrica, é uma investimento numa rodovia que vai ter pedágio. Tudo bem, o investimento, o retorno pode se dar em 5 anos, até mais até, dependendo do caso, tá? Mas um importante elemento é esse. E aqui, como é que eu executo? Os passos que eu tenho que fazer para executar esse projeto, essa análise de viabilidade. A gente vai ver como é que ele quais são os passos específicos e os indicadores. Quais são os indicadores e por que eles são relevantes para ajudar a gente a entender a atratividade de um certo projeto. Então vamos começar aqui, né? Para você ter uma ideia de como o negócio vai funcionar. A ideia aqui é simples. Ela vai nos dar uma ideia da estrutura financeira. Porque você pode ter uma concepção do negócio, como eu já falei, vou vender para que público, vai custar tanto o meu produto, eu vou vender por tanto, ou o meu serviço que eu vou executar, eu vou cobrar um valor X, eu quero vender um volume tal, mas como é que isso opera tudo junto?
A ideia justamente do estudo de viabilidade é criar o que a gente chama de demonstrativo de resultado, chamado DRE. O que é o tal do DRE? Demonstrativo de resultado, ele nada mais é do que você estudar a performance operacional do negócio, que pega um determinado período, um mês, por exemplo, quanto você faturou, quais os custos diretos que você tem que tirar desse faturamento, tá? Os custos fixos, que estão associados a aluguel, telefone, energia, tudo que for relacionado a custo fixo, e impostos, tá? O seu regime de impostos e o que sobra. O que sobra é o lucro final, a rentabilidade operacional, de maneira bem simples, bem direta, mas é isso. É fazer um demonstrativo de resultado no tempo. E aí, uma futura simulação, tá? Isso aqui que a gente vai desenvolver, o que a gente faz é a simulação deste DRE, tá? Esse DRE que ele é relevante para o nosso caso, tá? Demonstrativo de resultado, é isso que a gente vai ter que pensar. É um DRE que vai ajudar a gente a entender como o negócio funciona no tempo. E isto é que a gente quer estudar com dados e com relevância, tá? Próximo elemento aqui seria se, se é interessante em termos de investimento em tempo, aquilo que a gente já comentou. Vamos ver os elementos que são relacionados a isso. Ele determina se devemos ou não alterar o escopo do modelo de negócios, aquilo que eu falei, tá, para vocês. Se ele não trouxer para a gente a rentabilidade que a gente espera de cara, ou então ele demorar muito para trazer essa rentabilidade, a gente pode voltar e repensar o negócio. Repensar ticket médio, repensar o tipo de produto, serviço, os custos associados, marketing, volumes. Isso é muito legal. Muito legal por quê? Com essa simulação, que na verdade é isso que é o estudo de viabilidade, a gente ganha o poder de entender como o negócio vai funcionar, mesmo ele não estando operando. É uma simulação futura. E isso faz com que a gente tenha o poder de ajustar a melhor forma de início de qualquer negócio. Isso que é legal, tá? E se tiver maus indicadores, alterar. É essa a principal ideia associada a isso. Os passos para se executar aí um estudo de viabilidade, tá? Vamos ver aqui. Primeiro, a gente tem que estimar os investimentos iniciais e pré-operacionais. Isso aqui é o seguinte, gente. Estimar os investimentos é tudo aquilo que você vai colocar na frente, ou seja, dinheiro que você vai colocar na frente antes de começar a operar. O que é começar a operar? Operar é a grande inauguração, tá? Começar a vender é operar. Começar a faturar é operar. Faturar não necessariamente, porque você pode vender e faturar para 30, 60 dias, mas é começar a entregar mercadoria, a operar o negócio em si. Estimar o investimento, quanto você precisa investir no quê? Em equipamento, em aluguel, de repente em pessoal antes de começar a operar, numa pesquisa, no estudo, em educação, numa máquina, ou seja, tudo que eu coloco, tudo que eu vou precisar, computadores, antes de começar, coisas que eu tenho que comprar, e isso é chamado de investimento. Chamado investimento, uma parte do investimento também pode ser um investimento pré-operacional. Às vezes você tem que, por exemplo, fazer um aluguel, contratar um contador, lá na frente eles vão se transformar num investimento operacional, ou seja, no dia a dia, mensal que você tem que pagar. Mas como você não começou a operar ainda, ele é pré-operacional, ele entra também na conta de investimento. Então aqui é a caixinha investimento. Depois disso, estimar a demanda e o faturamento no tempo. Estimar a demanda significa a gente entender três coisas, tá? Ou seja, são três formas que eu tenho aí de faturar. A primeira é quantos clientes eu vou ter. Tá? Eu vou vender para quantas pessoas ou quantas empresas no tempo. A ideia é fazer de forma conservadora essa simulação e o mais próximo da realidade possível. Começa vendendo pouco, ou seja, você está entrando no mercado e depois você vai aumentando isso em termos de volumes, tá? Aqui é sempre interessante colocar assim, qual é a meta de volume de empresas ou clientes que você quer ter em 12 meses, em 24, em 36. E aí criar uma curva para isso acontecer. Fora isso, a gente vai ter que saber também o ticket médio, ou seja, quanto eu vou ganhar de cada cliente. E a frequência, né? A terceira coisa é a frequência, ou seja, com que frequência os clientes compram de mim. Ele compra mensal, ele compra a cada 2 meses, ele é uma compra anual, por exemplo. Se você tem uma imobiliária, um cliente não compra de você todo mês, ele compra de anos em anos, tá? Se você tem uma empresa, uma corretora de seguros, ele não compra todo mês, ele compra de ano em ano.
Mas tudo bem, você tem uma carteira grande, você sempre vai ter clientes renovando ano em ano. Agora, você tem um restaurante, a frequência de compra, de repente, pode ser diária ou mensal, tá? Pode ser tudo isso. É um contador, né? Um contador, ele tem um ticket, né, de pagamento mensal. Então, é isso, estimar a demanda, o volume de clientes, estimar o ticket médio, quanto eu vou cobrar desse cliente na média e também estimar a frequência de compra. E com isso, a gente consegue criar a curva de faturamento. Uma coisa importante é, se o seu negócio, pode ser produto ou serviço, tiver várias categorias de produto ou serviços diferentes, por exemplo, um produto premium, um intermediário, você pode estimar ticket médios diferentes e fazer uma simulação de proporção. Não, por exemplo, 70% compra o produto mais simples, 20% compra o produto intermediário e 10% mais caro. Você pode fazer também uma curva de composição do seu portfólio. Também funciona e é legal. Estimar os custos operacionais do negócio no tempo também, então faz parte, né? Do produto e do serviço que você vende, qual o custo dele? Então, por exemplo, um produto, você tem lá, você tem um restaurante, mas o prato você vende a R$ 30, R$ 40, mas e o custo do prato? Ou seja, o custo dos insumos, energia, tem que fazer essa conta também. Se você tem um comércio, qual o custo daquele produto que você vendeu? Isso é chamado também de CMS, né? Custo da mercadoria, CMV, custo da mercadoria vendida, ou CSV, custo do serviço vendido colocado. E esse daqui são os variáveis, tá? Esse CMS, CMV e o custo fixo. O custo fixo é aquele que, meu amigo, você vai ter que pagar de qualquer jeito, vendendo ou não vendendo. É o salário do seu funcionário, é, é o aluguel, é a energia, é o contador que você vai ter que pagar também. São os gastos operacionais associados a isso, da telefonia, todos os gastos associados. Seu Prolabore, de repente, se você estabelecer uma forma de remuneração baseada no Prolabore, seria o seu custo fixo também colocado aí. Perceba, esses três elementos aqui, este, eles são os elementos críticos, fora depois, né, entender os impostos, para que a gente faça isso aqui, ó, projetar o fluxo de caixa e o lucro operacional. Aqui, isso aqui, para a gente, tá, ó, é chamado o nosso DRE. É daqui que vai sair o nosso demonstrativo de resultados, tá, no tempo. E aqui no variável, a gente tem também, como eu falei, ó, o custo da mercadoria vendida, ou também que seria o custo associado direto, né, um custo direto, custo do serviço vendido, tá bom? Você só vai incorrer nesses dois se você tiver, obviamente, vendendo mercadoria. Aquilo é o custo do seu estoque entra aqui, por exemplo, tá? E o custo do serviço é o custo de terceiros que você contrata para fazer o seu negócio funcionar. Tá legal? Então, esses são os passos para criar este demonstrativo aí de resultados. No material que você provavelmente baixou, que você pode baixar dentro daqueles materiais que eu disponibilizei, que são modelos, você tem planilhas onde este demonstrativo aqui, este DRE, está colocado lá. Você pode olhar, tá? E aquele lá justamente é um estudo de viabilidade. E por último, tá? Fechando, a gente vai calcular os indicadores. Os indicadores são, na verdade, ferramentas que ajudam a gente a entender a atratividade e o risco do que a gente projetou, disso aqui que a gente acabou de fazer. Então, quais são os indicadores? Um deles é o famoso ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? É onde o seu lucro é zero. Isso que é o ponto de equilíbrio, chamado ponto de equilíbrio operacional. Tá? Para você fazer esse ponto de equilíbrio, para você entender como ele funciona, tá? Deixa eu só fechar aqui, que acho que fica mais fácil, depois eu apresento todo o resto. Tá? Vamos pegar o primeiro, ponto de equilíbrio. Você vai ter que ter o faturamento de equilíbrio operacional e o tempo de equilíbrio. São dois cálculos. Tá? O primeiro cálculo é quanto eu tenho que vender no mínimo para zerar, ou seja, não ganhei dinheiro, nem perdi dinheiro. Paguei todo mundo, paguei impostos, paguei a mercadoria, só que não sobrou nada. Tá? É um faturamento mínimo que você tem que ter para zerar. Quer dizer o seguinte, qualquer coisa abaixo de um faturamento de equilíbrio é prejuízo, e qualquer coisa acima é lucro. Então, o interessante do faturamento de equilíbrio é que ele dá uma noção do risco. Se você tiver um faturamento de equilíbrio muito alto, quer dizer que o seu negócio ele tem uma característica chamada
de alavancagem operacional, ou seja, você pode ter um custo fixo muito alto e você ganha muito no volume, mas é um risco associado a isso, tá? O risco qual que é? Qualquer problema que você tiver no mercado e o seu faturamento cair, você entra no prejuízo. Esse é um elemento. E o outro elemento é o tempo de equilíbrio, tá? Isso aqui é importante, isso aqui, o tempo de equilíbrio, é importante no início de um negócio, tá bom? Por que é importante no início de um negócio? Porque você vai abrir um negócio novo, de repente, startar um business, tá? E o que isso tem de impacto? A ideia aqui é em quanto tempo você para de colocar dinheiro no negócio e começa a retirar. Lembra, no início você pode, na hora que você fizer essa projeção, começar com poucos clientes, mas de qualquer maneira você vai ter custos fixos associados. Então você pode ter algum tempo de prejuízo, 1, 2, 3 meses de prejuízo ou até mais, dependendo do seu negócio. Mas aqui a gente sabe o tempo de equilíbrio. Em quanto tempo eu paro de colocar dinheiro no negócio e começo a retirar. Tá? Esse tempo é importante, porque quanto mais tempo você fica no prejuízo operacional, maior tem que ser o seu capital de giro inicial, né, que faz parte inclusive do investimento para você manter o negócio funcionando. Então, tempos de equilíbrio muito distantes são muito ruins. Você tem que atingir o equilíbrio de maneira rápida. Isso vai depender e variar de negócio para negócio, tá bom? Negócios que são muito mais complexos, que exigem uma infraestrutura muito grande, demoram para ter tempo de equilíbrio. Por exemplo, muitas empresas de aplicativos, startups, eles giraram no prejuízo durante um ano, até começar a ter resultado. Mas também é aquela história, foi uma decisão deliberada dos investidores que fizeram isso justamente para plantar bastante, né? Ganhar mercado, ganhar cliente, ganhar massa crítica para depois reverter isso em lucratividade. Tá? Muitos aplicativos, muitas empresas de tecnologia fizeram isso, mas elas tinham por trás grandes fundos de investimento, pessoas que estão aportando, ou fundos de private equity que bancavam isso daí. Tá? Essa é a questão. No nosso caso, tá? Em caso de negócios comuns, simples, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Tempo de retorno, payback. O que é o tal do tempo de retorno? Pode ser mensurado em meses. O tempo de retorno é uma conta que a gente faz dizendo o seguinte: se você colocou 100 mil reais, em quanto tempo esses 100 mil reais em meses, em quantos meses ele retorna para mim? Ou seja, a partir do momento que você entra no equilíbrio e começa a ganhar dinheiro, em quanto tempo, no dinheiro que você ganha mês a mês, ele recupera 100 mil? É o tempo de payback, é aquilo que eu falei, que é importante. Um tempo de payback de comércio e serviço simples não pode ser maior que 6 meses. Uma franquia provavelmente pode ter um tempo de equilíbrio, que tem um investimento maior, 12 meses, tá? Um negócio mais estruturado, 12 meses. Um negócio que vai dar muito mais resultado, mas exige um investimento maior, pode demorar, sei lá, 2 anos. Acima disso, só negócio de infraestrutura, tá? Infraestrutura quer dizer uma estrada, uma hidrelétrica, uma usina, uma fábrica, aí vai demorar mais tempo, tá? Mas importante é saber qual é o tamanho desse. Quanto tempo demora, tá, esse payback nosso? Um critério importante é o chamado valor presente líquido. Muita gente não entende o que quer dizer isso, o valor presente líquido. Também aqui, tá, o valor presente líquido é uma das possibilidades que a gente tem de definir o que a gente chama de valuation, tá? Valuation é quanto valeria o seu negócio hoje. A gente vai usar uma taxa de desconto de risco e nunca menor do que a taxa Selic, meio óbvio. O que é esse valuation? Imagina que você tem um negócio e o negócio está gerando lucratividade no tempo, ou seja, todo mês ele gera X de lucro. É essa a ideia. A gente vai fazer essa simulação quando a gente fizer isso aqui, ó, tá? O DRE, ele vai ter para a gente isso. E aqui é o seguinte, legal, mas quanto valeria o negócio hoje? Se eu fosse vendê-lo? É simples, você vai pegar todo o lucro que você projetou nos próximos 3, 5 anos e descontar, trazer para ele como se fosse um desconto de duplicata, tá? Você quer vender o seu lucro hoje, só que você só vai ganhar ele lá na frente. Mas como é que você vende ele hoje? Você desconta. O que é essa taxa de desconto? É o que a gente chama também de taxa de oportunidade do capital. Do seu dinheiro, do capital ou de quem está investindo, tá, no seu negócio. O que é isso? É o retorno mínimo que você gostaria de ter para o seu dinheiro para esse investimento. Essa é a ideia.
Então você pode ter uma taxa de desconto, tá? De retorno mínimo de 15% ao ano, que é boa, nunca menor que a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa oficial que remunera os títulos do governo federal, tá? É, por quê? Porque teoricamente é um investimento sem risco. Então, quanto mais o componente de risco existe, maior a taxa de retorno tem que ser. É aquela história. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, é uma taxa que a gente usa para calcular quanto valeria o nosso negócio hoje. É por isso que tem esse nome, valor presente líquido. Líquido por quê? Porque aqui eu já estou descontando todo o investimento que foi feito. Então, outro indicador. E o outro indicador, o último deles, que a gente pode trabalhar, é o chamado taxa interna de retorno, ou chamada TIR. Ela tem que ser positiva, quanto maior a TIR, melhor. O que é a TIR? É o retorno intrínseco do seu negócio. Digamos que você colocou 100 mil reais, ao longo do tempo você vai ganhar X reais de lucratividade nos meses. Comparando todo o investimento que você fez versus o que você está ganhando, qual seria a taxa de crescimento desse investimento? É a chamada TIR, a taxa interna de retorno. No seu cálculo, a taxa interna de retorno é aquela taxa que zera, tá? Que vai transformar o meu valor presente líquido em zero. É a taxa intrínseca de retorno de qualquer negócio. É o retorno efetivo do negócio, vamos falar assim. Tá bom? É o retorno efetivo. Se aqui você usa uma taxa de desconto, então o quanto você quer ganhar, a TIR, na verdade, é o retorno efetivo. É quanto você ganha pelo seu capital, pensando não só hoje, mas no longo prazo, enquanto ele estiver aí existindo e o cálculo feito para 5 anos, por exemplo. É isso. Então, estes são alguns dos indicadores. Você poderia, de repente, até usar outros indicadores que também até podem ser interessantes. Você pode pegar, por exemplo, um indicador que é simplesmente a rentabilidade. Mas qual é a rentabilidade percentual? É boa? É ruim essa rentabilidade? E outro que você pode também trabalhar como indicador interessante aqui, né, é o retorno sobre o capital. É o famoso ROI. ROI é o retorno sobre investimento. Tá? Você investiu tanto, quanto você tem de retorno? Ah, tem um X, é dividir um para o outro, você tem o seu ROI também sobre o seu capital. De qualquer maneira, esse valor presente líquido e o TIR é uma forma de você medir o seu retorno sobre o investimento, tá bom? Para a gente entender melhor esses indicadores e quanto eles são interessantes e importantes para um plano de negócio, depois eu vou desenvolver de repente um outro vídeo, um workshop específico só para falar desses indicadores, que é uma dúvida muito comum de todo mundo. Tá legal? Bom, é isto aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Sobre qual é a característica e como funciona um estudo de viabilidade, tá? Econômico-financeira, que está desenhado aqui. E agradeço, espero que você tenha gostado dessa explicação mais estrutural e a gente se vê aí nos próximos explicações, próximos vídeos. Tá joia? Muito obrigado aí pela atenção.